No ar, Radar de Notícia. Conosco no estúdio já o vereador Edmilson PT, o olheiro na CPI do Grampo. Bom dia, vereador Edmilson. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a vereador. todos que nos ouvem, nos assistem. Na verdade, eu estou lá na condição de observador, com direito à voz. O senhor me induziu a erro, viu? Ainda bem que o Rodrigo me corrigiu. Eu pensei que você era membro da comissão. Não. Nossa representação é a vereadora Genilda. Tinha direito a dois. Eu estou no banco de reservas. O Seminaldo, não? O Seminaldo é o presidente. O PT tinha direito a duas cadeiras, né, na comissão, era isso, né? Duas, mas como o presidente já era quem fez o requerimento, pelo regimento, quem faz o requerimento tem direito a ser presidente automaticamente e o vereador Marcelo já estava na comissão. O senhor está parecendo aquele gandula que entra em campo, cobra escanteio, cabeceia. De vez em quando a gente dá uma participada. Bom, como é que o senhor está observando a CPI do Grampo? Olha, eu vejo com preocupação, Pedro, porque se tinha uma pressa toda, olha, vamos investigar, a questão é grave, vem o áudio e o emissário entrega lá o envelope no escritório do vereador Marcelo e aquela alvoroço todo. Duas vezes, né? Duas, esse certeiro, né, na verdade. A terceira vai da música no Fantástico. Nossa, tá quase. E aí nós encontramos a seguinte situação agora, um processo de não sequência nos trabalhos, na minha opinião. Eu fui às duas últimas reuniões e o que eu percebi que é uma reunião para marcar a próxima reunião. A última, inclusive, com a presença daquele que é citado, que é o vice-prefeito Alexandre Zeituni, teve lá querendo falar, querendo utilizar lá para poder já ser considerado como a fala dele sobre os assuntos, para responder perguntas de vereadores, e estranhamente a gente teve uma votação lá, onde apenas duas vereadoras votaram para que ele fosse ouvido. Então marcou para a próxima segunda-feira. Então acho que a pressa deu lugar a um compasso de espera que eu acho que é preocupante, porque a população quer saber exatamente o que está acontecendo. Né? Eu não sei se eu estou enganado, vereador Edmilson, eu sinto que os vereadores não estão confortáveis com essa CPI. Tipo, abrimos e me arrependi. Muitos, assim, de bastidores acabam dizendo isso, que não tinha elementos suficientes para abrir. Outros acabam se colocando numa posição muito desconfortável, como você disse, onde as coisas não andam efetivamente, né? Por exemplo, agora o tal de Marcos, né? Que a gente chama de Marcos, eu não sei o sobrenome. Ferreira. Marcos, porque senão vai aparecer lá uma fila de 1.200 Marcos para poder depor. É o Marcos Ferreira. Lembra ferro. Sim. Marcos Ferreira esteve lá espontaneamente. Alguém que estava com dificuldade, que tinha inclusive, foi relatado lá pela presidência da CPI, que ele tinha se recusado a receber. Então alguém que recusou, 2, 3 dias depois aparece espontaneamente na Câmara Municipal. Deve ter mudado de ideia, né? Pode ser. Fala, Rodrigo. Ô, vereador, o Zeituni me criticou muito o rito dessa CPI. Ele disse que foram tomadas algumas decisões, como por exemplo a escolha do relator, que não seguiu o que a legislação apregoa. O senhor tem acompanhado isso? Acha que o Zeituni está certo nesse ponto? O grande problema é o seguinte, a escolha do relator foi feita ali numa conversa em pé durante a sessão que foram feitas as indicações partidárias. De fato, precisamos ter uma reunião e nesta reunião... Uma reunião específica da comissão, já com os membros e tal. Na verdade não foi feito, foi feito ali em pé durante a sessão, inclusive a sessão da Câmara também não pode. Ordinária. Então, ou seja... O Zeituni tem razão. O Zeituni tem razão. Nesse caso eu acho que ele tem razão. O questionamento dele, e eu acho que seria melhor até os membros da própria comissão reconhecer isso. De fato, poderia ter sido feita uma reunião, não tem problema nenhum. Tudo ok aí, né, produção? Agora sim. Agora, vamos falar sobre outro assunto, vereador Edmilson. Como é que o senhor avaliou esse caso ontem de um médico da prefeitura sendo preso em flagrante, segundo a acusação, falsidade ideológica? Olha, eu vejo com uma certa tristeza, porque eu acho que ele é um funcionário, acho que 11 anos, né? 11 anos de trabalho. Eu acho que esse tratamento, do ponto de vista de condução no distrito policial, enfim, de algo que deve ser fiscalizado pela prefeitura, porque tem outros mecanismos de fiscalizar, eu acho muito ruim. Eu acho que passa uma impressão muito ruim, não só para a categoria dos médicos, porque eu ainda continuo acreditando que muitos desses profissionais são profissionais que comparecem ao seu trabalho, muitos desses profissionais excedem muitas vezes as suas funções. É óbvio, toda categoria, toda profissão tem bons e maus profissionais. Quando a gente vê hoje, infelizmente, os dois principais
jornais da cidade colocam na capa a foto do médico e tal, e essa situação dele preso ainda lá no distrito. E na Rede Globo, né? Isso, e ainda com repercussão na Rede Globo. Por coincidência, tem uma equipe de plantão em Guarulhos. Eu passei por ela, mas acho que não deu tinha sorte, nada a ver, né? Vamos esperar qual reportagem será. A Globo deu sorte, né? Deu muita sorte. Então eu acho que, eu não vejo com bons olhos não. Eu nunca comemoro esse tipo de coisa, porque eu acho que isso só demonstra a falha do sistema como um todo. Então se chegou a esse ponto é porque existe uma falha com o sistema. Como já foi dito aqui, será que ele faz isso de forma isolada? Não, é impossível, né? Entendeu? Impossível. Todos os dias, de forma ele vai lá, marca e sai. Vamos fazer justiça aqui, os advogados, acho que são 2 advogados, o doutor Leandro, o outro eu não me lembro o nome. Doutor Leandro Gomes. Eles alegam, inclusive, a questão do deslocamento dele para refeições, para alimentação, tendo em vista a região ali não ter um atendimento 24 horas. Ou seja, eu acho que, eu não vejo com, assim, Não, eu vou dizer que de forma a comemorar e tal, não acho que seja. o ato deplorável, abominável, condenável, mas eu acho que não havia necessidade do espetáculo, eu acho que havia necessidade da ação e do controle, não chegar a esse ponto. Né? Lógico. Agora, como é que um médico sai de uma UBS, de uma UPA e ninguém percebe? Eles têm essa autonomia, Pedro. O médico, apesar de toda a UBS, ela tem um diretor clínico, se eu não me engano, e tem um outro diretor. O médico ele tem essa autonomia de se retirar, estou indo ali, vou tomar um café. Isso sempre acontece, eu acredito que E não sempre tem um relatório? Não tem. Sempre acontecerá. Então eu, né? Então, aí é que está. O sistema como um todo, ele é falho do ponto de vista de não se ter a previsão desse tipo de ocorrência. Então, ou seja, acontece e infelizmente, da forma como está sendo encarado o problema, vai ser um problema que vai ficar localizado com esse médico. Será que o problema é só com ele? Então, O que vai ser feito do ponto de vista administrativo para que esse tipo de falha não aconteça? Ou será um combate policialesco agora? Então. Em nível de polícia, né? Sim, que eu acho que deva ser administrativo. Então, eu concordo, Medidas né? administrativas. Vereador, curiosamente a prisão desse médico aconteceu um dia após o sindicato dos médicos falarem que vão fazer uma paralisação dia 17 por causa das condições de trabalho aqui na cidade, os É médicos. um protesto em frente Um ao protesto, HMU, né? isso. E no mesmo dia que o STAP protocolou no Tribunal de Contas do Estado uma manifestação contra o prefeito da cidade por também falta de condições na área de saúde. Você não acha que é um pouco, digamos, coincidência demais? Eu acho que os problemas na questão da saúde estão se acumulando. Mas antes disso, deixa eu só fazer um lembrete aqui, que me veio à memória, que é o seguinte. Este fato do médico ter saído, ter se deslocado para outro local e ter esse tratamento duro, eu gostaria de ver esse tratamento duro em relação a outros profissionais que são funcionários públicos e que estão fazendo outras atividades do seu horário. Disse outro dia, inclusive na tribuna da Câmara. Nós temos funcionário contratado para ser jornalista da prefeitura, fazendo ações políticas partidárias. Nas redes sociais, no enfrentamento. Tivemos um problema com um diretor que extrapolou o que ele comenta no Facebook dele, do ponto de vista da política nacional, ele tem todo o direito. E isso não pode ser feito durante o horário de trabalho. Certo. E muitas vezes as pessoas falam, mas eu não estou usando os equipamentos da prefeitura, porque hoje todo mundo tem um celular para fazer. Mas eu acho tão grave como essa outra acusação, que é durante o horário de trabalho, fazendo uma função que não lhe cabe. Eu queria também que essa medida enérgica também chegasse a isso. Nós tivemos votações na Câmara, onde eu encontrei, inclusive, bate-boca com um funcionário da prefeitura, alguns funcionários da prefeitura que estavam durante seu horário de trabalho lá com torcida organizada para vai a vereadora oposição. Aliás, eu vi na última sessão da Câmara, havia funcionários da prefeitura na sessão. Então, ou seja, se nós formos a ferro e fogo, nós vamos chegar a muita gente. Agora, quanto à questão da saúde, o que eu acho é o seguinte, eu estava dizendo no início que chegou uma situação insustentável. Porque o contrato com a Gerir foi feito para dar agilidade, para reformar, para colocar mais médico, para melhorar o atendimento, enfim. Todo esse serviço, ele começa a ser questionado, até porque nem o pagamento está sendo em dia. Os médicos do próprio, que estão contratados pela própria Gerir, reclamam dos atrasos constantes. Eu estive há 15 ou 20 dias atrás, com a minha mãe, tive que socorrer ela ao HMU, e realmente o atendimento ele é muito lento, ele é muito demorado. Eu não me identifiquei como vereador, porque eu não faço isso, não fui lá para dar carteirada, compareci lá como munícipe, socorrendo uma pessoa da minha família. Entendeu? O atendimento que eu vi foi um atendimento lento, demorado, um atendimento que não é o que se fala da porta para fora.
Então, ou seja, eu também não quero jogar para a torcida, a gente busca resolver os problemas. Eu acho que não está bem encaminhado. Então, esse conjunto de fatores que leva o sindicato dos médicos a vir para cá, que leva o próprio sindicato dos servidores a acordar para essa questão, que eu acho que estava muito silencioso, esse tipo de ação. Nós temos uma ação muito parecida na cidade de São Paulo, onde o Ministério Público lá entrou questionando esses contratos de terceirização. Inclusive tem atas de reuniões tratando como é que deve ser feito, tanto a questão do atendimento, de pagamento, de novas contratações, de expansão da rede através de OSs. Enfim, aqui a gente vê uma morosidade do ponto de vista de se tomar decisões mais efetivas. O próprio fechamento do PA Paraíso. O PA Paraíso foi fechado, 17 mil pessoas estão deixando de ser atendidas na região do Taboão. E mandaram atender aonde? Na UPA Paulista. Na UPA Paulista, que precisa pegar às vezes 3 ônibus, dependendo do lugar que você está. Aliás, o secretário da Saúde, Sérgio Iglesias, retornou ontem de suas férias. Parece que já esfriou a cabeça, desistiu de desistir. Que bom. Mas parece que isso é um costume, quem faz Sai de dia de férias. demissão sai de férias primeiro, tira as férias e depois volta. Quando E retorna. É uma tática do prefeito Guti. O cara pede demissão, não, tira umas férias, depois a gente conversa. vai para a Sibéria, Quem fica um pouco na sabe, geladeira. quem sabe muda de ideia. Vereador, já que o senhor é o observador na Câmara, como é que você está observando a presidência da Câmara, a disputa? Olha, esteve mais quente. Inclusive as informações que me chegaram é que já tinha-se voto suficiente para eleger o novo presidente. Falava em 19, em 20 vereadores. Nós do PT temos 7 votos lá e nós não tomamos Ninguém decisão foi. nenhuma para... Ninguém procura vocês? Ninguém nos procura, porque eu acho que já se resolveu, ou se diz que resolveu o problema. Agora a última leva de informações que nos chegam é que não é bem assim. É. Na verdade não tem esse número todo. Se você... Então eu acho que está também num compasso de espera para saber o que o Executivo vai indicar. Na verdade, me parecia que no primeiro momento um determinado candidato tinha já a autorização e a bênção do prefeito. Foi bom, e não só do prefeito, foi bom você tocar nesse assunto, porque chegou a informação de que o empresário Nasser era muito forte no governo petista, está com toda a força também no governo Guti, não só no governo, hein? Disse que está pautando a presidência da Câmara também. Então, ouvi dizer, você ouviu dizer, Diz que ele está transitando com uma certa desenvoltura. Está interessado na presidência da Câmara? Na verdade, eu acho que o interesse cresce, Pedro e Rodrigo, na medida do seguinte: o que vai acontecer com o Zeytuni? Na verdade, eu acho que se deu uma esfriada nos nomes, porque está todo mundo meio que de olho no seguinte: não vai ser presidente da Câmara, pode ser presidente e vice-prefeito. Então está todo mundo um pouco aguardando o que acontece com o Zeytuni. Se o Zeytuni, de fato, tiver algum processo ou de renúncia, que muita gente diz que ele vai renunciar, eu não vi pique nenhum dele. Quem quer renunciar, eu não estava demonstrando. Acredito na cassação, na renúncia não. Então, a cassação, da forma que está sendo conduzida, ela vai ser judicializada, isso eu já alertei, inclusive, o presidente durante uma das sessões, da forma que está fazendo, ela vai ser judicializada e vai ter todas as chances de uma reversão muito rápida na justiça. Por conta da forma e do rito que está se estabelecendo. Uma pergunta final: como é que está a situação do vereador Marcelo Seminaldo dentro do PT? O Marcelo, ele tem uma atuação sempre com uma visão muito particular das coisas, que é o direito dele. O PT também não estabelece uma regra que o parlamentar tem que atuar assim ou assado. Nas grandes questões, normalmente a gente fecha a questão. Mas o vereador Marcelo participa normalmente das reuniões da bancada, tem discutido com a gente. É óbvio, essa questão do pedido de, não vamos esconder, até porque é público de todo mundo, do pedido dessa SEI, foi algo que a gente ficou sabendo lá na hora, não foi debatido, foi inclusive um dia, se eu não me engano, acho que foi uma terça-feira normalmente a gente tem a nossa reunião de bancada, não foi comunicado. Então é essa situação. Agora a gente sempre tem pedido ao vereador para que, na medida do possível, que não for uma interferência no seu legítimo direito de decidir as questões do seu mandato, nos comunique e nos consulte. A bancada, né? Alguma pergunta final? Eu só quero falar rapidamente, vereador, o problema das sessões que não estão tendo um andamento adequado nas últimas semanas. Muitas sessões encerradas por falta de quórum. Há vereadores e alguém fala que vai fazer uma crítica contra o governo e rapidamente as sessões esvaziadas. Isso aí não traz um desgaste ainda maior para vocês, não, vereador? Eu fui vereador nas outras 2 legislaturas e normalmente a pessoa, não, mas sempre aconteceu. Não, mas na verdade acontecia
quando você tinha um fato muito relevante, Não era tão que recorrente. precisaria você ter uma rearticulação da base de sustentação, e aí às vezes o instrumento do esvaziamento acontecia. Desta vez, o que está acontecendo é de forma muito corriqueira e, na minha opinião, gera um desgaste muito grande. Por exemplo, outro dia disse que tinha uma pessoa na galeria que ia falar alguma coisa do prefeito, se esvaziou. É aquela história de alguém ligar para uma repartição pública e dizer, olha, eu estou denunciando, tem uma bomba aí, esvazia todo o prédio, vai todo mundo, manda todo mundo para casa. Não pode ser assim, até porque eu acho que a Câmara, os projetos que tem, também se pegou um costume de dizer o seguinte, tudo a gente pauta em extraordinário. Deixa aí acumular, quando só anda na depois a gente pauta numa extraordinária e resolve na extraordinária. Eu acho péssimo, eu acho que a população olha para o conjunto da Câmara com um olhar de reprovação, porque não deveria acontecer assim. E eu não estou dizendo que seria errado, equivocado. Do ponto de vista regimental, pode haver esse esvaziamento, mas eu acho que ele está banalizado. Outro dia, inclusive, pegou mal, porque um vereador da própria base levou uma determinada categoria, mais de 100, 120 pessoas lá, e as pessoas estavam lá para falar com os vereadores. Entregadores de gás. Isso. Aí, de repente, uma própria pessoa da base, ele não ficou sabendo. Quando ele virou as costas para perguntar, ele falou, não, eu vou falar daqui a pouco. Eu falei, não, você não vai falar mais nada, porque já terminou a sessão, já encerrou. E coube a nós atuarmos lá, junto com ele, em solidariedade às pessoas que estavam, conversar fora do ambiente da sessão. Obrigado, vereador Edmilson Souza. Obrigado mais uma vez e parabéns aí pelo programa de vocês, que sempre tem pautado aí a política da nossa cidade. São 7h33, 2 minutos, produção.